Hoje a gente vai discutir um erro muito comum entre os alunos, que é fazer um certo corte quando você tem a raiz quadrada de um negócio elevado ao quadrado. Esse é mais um vídeo daquele quadro onde eu respondo dúvidas dos nossos alunos, de lições de física ou de lições de matemática. Dessa vez é a da Nicole que mandou isso daí. Professor, sempre que tiver situações que soma ou subtrai raízes, pode fazer dessa forma? E ela corta aquele quadrado com a raiz quadrada e em alguns casos aquilo pode estar certo, em outros vai estar errado, e é isso que a gente vai discutir em detalhes aqui hoje. Salve, salve, universo narrado! Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe Ghisoli e vamos ficar um cadiquinho mais inteligente construindo algumas ideias em cima da operação de extração de raízes quadradas. A ideia é que ao fim dessa aula você nunca mais erra ou se confunda quanto a isso. A gente vai falar de raízes quadradas, de funções inversas, chegando e desaguando no módulo de uma função. Pois é, a discussão vai ser densa, mas vai valer muito a pena. Então acompanha o raciocínio. Qual que é o primeiro problema que você tem? A operação de extrair raiz quadrada, o objetivo dela é desfazer a operação de potenciação. Então, por exemplo, se eu tenho o número 3 e eu elevo ao quadrado, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, 9. Porém, por exemplo, o número menos 3, se eu elevo ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, também dá 9. Beleza, então dois números diferentes, 3 e menos 3, quando eu aplico uma mesma operação, que é elevar ao quadrado, os dois me levam no mesmo resultado. Pode ser? Qual que é a grande questão? Eu quero pegar uma operação que vai desfazer essa operação de elevar ao quadrado, que seria a raiz quadrada, tá? A radiciação é o inverso da operação de potenciação. Só que se eu for desfazer, fica ruim, porque do 9, se eu desfaço, eu posso cair tanto no 3 quanto no menos 3. Essa é uma dúvida que pode surgir. A raiz quadrada de 9, ela é 3 ou menos 3? Porque se eu estou desfazendo, tanto menos 3 ao quadrado quanto 3 ao quadrado, os dois dão 9. Então, num esquema um pouco mais visual, o que a gente tem é o seguinte. Se eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado, a função é elevar aquele número ao quadrado, tanto o 3 ao quadrado quanto o menos 3 ao quadrado vão me levar no 9. Então eu posso dizer que aqui eu tenho um contradomínio ou uma imagem que são os números reais positivos. Essa função, um número ao quadrado sempre é algo positivo. Então aqui só moram números positivos. E a dificuldade ela surgiria quando eu quiser desfazer. E se eu quiser fazer a inversa dessa função? Inverter é inverter o sentido dessas setas. E aí surge aquela ambiguidade, que é, pô, então o 9, na hora que eu inverto a parada, a função f a menos 1 de x, vamos colocar aqui a função inversa de x, né? A função raiz quadrada de x, ela vai levar o 9 no 3 ou ela vai levar o 9 no menos 3, porque fica ambíguo. A raiz quadrada de 9 pode ser 3, pode ser menos 3, é as duas coisas, é uma só. Essa é a dificuldade, então aqui basicamente é só um esquema visual de mostrar e evidenciar essa eventual ambiguidade que pode surgir. Invertendo essas setas aqui, na hora que você vai pegar a inversa da função, fazer o inverso de elevar ao quadrado, você fica na dúvida se você vai no 3 ou no menos 3. E aí, para não ter essa dúvida, o que a gente faz é a gente define, a gente diz, cara, esta função, beleza? Desfazer a operação de elevar ao quadrado, ou seja, a inversa de elevar ao quadrado, a gente diz, a gente define, a gente fala, para não ter ambiguidade, a gente inventa, a gente realmente crava e fala, meu irmão, vai ser o seguinte, vai ser sempre um valor positivo. Para não ter ambiguidade, sempre tem um positivo e um negativo. Para não ter ambiguidade, a gente combina entre a gente aqui na conversa, vamos combinar, fica combinado que quando a gente fala de desfazer a operação de levar ao quadrado e tirar a raiz quadrada, a gente está falando de levar sempre no cara positivo. Então, fica definido dessa maneira. Pronto, tá aqui. Então, se eu tenho aqui o 9, na hora que eu calculo, seria isso aqui, f é menos 1, né? Na hora que eu calculo a raiz quadrada de 9, beleza? A gente combina que isso vai levar a gente lá no 3. Então, sempre tem essa ambiguidade. Poderia ser um valor positivo ou um negativo. Se a gente combinou que é o positivo, acabou a ambiguidade. Por quê? Porque esse cara aqui agora não existe mais. Ah, tá. Só vão ter números positivos aqui também nesse outro conjunto. Reais positivos, a gente está combinando que a gente está excluindo os negativos. Então a gente fala que a raiz quadrada de 9 é 3. Ah, tá. Então a raiz quadrada de um número sempre vai ser um número positivo. Números reais positivos. Por quê? Porque nós combinamos. Senão daria uma ambiguidade, daria uma confusão. Entendeu? Então, antes de concluir tudo, vamos fazer alguns exemplos para ver se ficou claro. E aí acho que agora vai ficar muito nítido, muito evidente o cuidado que a gente tem que tomar na hora de cortar quadrados com raízes quadradas, né? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Bom,
dá vontade. Você chegar e falar, cara, vou cortar ao quadrado com raiz quadrada, morreu, isso aqui vai dar menos 5. O que significa esse corte? Esse corte significa que realmente elevar ao quadrado é o inverso de tirar a raiz quadrada. Se eu elevo ao quadrado e tiro a raiz quadrada, eu faço e desfaço a mesma coisa. Só qual que é o problema? O problema é o que a gente acabou de falar. A gente acabou de combinar juntos que essa parada de extrair raiz quadrada sempre me leva num número positivo e não no número negativo. O menos 3 a gente excluiu, a gente combinou isso. Ah, tá. Então, no fundo, o que a gente tem aqui é que esse negócio vai ser 5 positivo. Você pode pensar de duas formas. Primeiro, você pode pensar que, pô, isso aqui é o quê? Menos 5 vezes menos 5 é 25. Então você quer a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25, né, se a gente quisesse olhar aqui, num primeiro momento, você teria uma ambiguidade. A raiz quadrada de 25, você poderia pensar, pô, eu posso levar isso tanto no 5 quanto no menos 5. Porque menos 5 ao quadrado dá 25 e 5 ao quadrado dá 25. Mas a gente não combinou que a gente vai excluir os caras negativos? Ah, tá. Se a gente vai excluir os caras negativos, então tem que ser o valor positivo. Esse negócio tem que ser exatamente 5. Pode ser ou não? Então, existe um cuidado que você tem que tomar. Não é só fazer esse corte e dar menos 5, entendeu? Ah, tá. Como a raiz quadrada tem que resultar sempre no número positivo, você tem que tomar esse cuidado. Exemplo aqui também. Ah, vou cortar esse quadrado com essa raiz. Pronto. 3 menos 5. Então a minha resposta é 3 menos 5, que é menos 2. Você fala, não, também não pode, porque a raiz quadrada não pode ser um número negativo. Caramba, é verdade. Então você não pode só cortar direto. Né? É um pouquinho mais complicado que isso. Exige uma análise. Então existe um corte que está acontecendo aqui. Você tem uma radiciação e uma potenciação. São operações inversas que se anulam, mas não é só cortar. Você sabe que isso tem que ser levado na versão positiva daquele número. Então, de imediato, daria 3 menos 5 menos 2. Só que não vai ser menos 2. A resposta disso, vamos dizer assim, é a versão positiva disso. É mais 2. Por quê? Por conta do combinado que a gente fez. Do que significa extrair uma raiz quadrada. Aqui, mesma coisa. É que eu tenho dois exemplos interessantes, na verdade. Nesse caso aqui, a raiz quadrada de um treco ao quadrado. É só cortar? Também não é só cortar. Porque no fundo, que número é esse? Aqui você tem raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Então isso aqui é 4 menos 5. Isso aqui é menos 1. Então no fundo, o que você tem aqui, ó, é isso. É a raiz de menos 1 ao quadrado. É só cortar aqui o quadrado com a raiz? Não é, não vai dar menos 1 isso. Você sabe, menos 1 ao quadrado é 1 e a raiz de 1 é 1 positivo. Ah, tá. Pode ser ou não? Beleza? Então, tome esse cuidado aí. Então, não é só cortar, senão ia dar menos 1 aqui a sua resposta. Tem que tomar um cuidado. Beleza. Já aqui, cara, aqui é só cortar. É só cortar. Porque vai dar o quê? 5, raiz de 25 é 5, menos raiz de 16, que é 4. Opa, deu 1. Ah, beleza. Então, aqui eu posso só cortar. Por quê? Porque o número que está ali dentro, ele já é positivo. Se o número que está ali dentro já é positivo, eu posso só cortar o quadrado com a raiz quadrada. Faz sentido? Essa aqui é a ideia. Ah, beleza. Já aqui dentro não, o número que está ali não é positivo, ele é negativo. Então eu não posso só cortar, porque vai sobrar um número negativo e a raiz quadrada de um número qualquer nunca vai ser algo negativo. Então é por isso que você não pode só vir aqui e fazer o corte. Então olha que interessante, são duas expressões bem parecidas. Raiz de 16 menos raiz de 25, raiz de 25 menos raiz de 16. Uma eu posso só cortar, porque o número lá dentro é positivo. A outra não, eu tenho que tomar um cuidado, porque senão vai sair uma raiz quadrada que vai ser negativa e isso não pode. Faz sentido ou não? E aqui? Aqui é legal. E esse cara? Raiz quadrada de raiz de x menos raiz de y ao quadrado. Posso só cortar? Você vai falar, cara, caramba, e aí? Não dá pra saber, né? Não dá. Na verdade, qual que é o resultado desse negócio aqui? O resultado desse negócio vai depender dos valores de x e y, que é o que você viu aqui agora. Ah, tá. Dependendo se o x é maior que o y, então eu posso só cortar, não é? Se o x é maior que o y, então esse resultado, o número maior menos o número menor, vai dar algo o quê? Positivo. Ah, tá. Então isso aqui vai ser simplesmente raiz de x menos raiz de y, se x for maior que y. Pode ser ou não? Maior ou igual? Vamos colocar maior ou igual. Beleza? Faz sentido? Ah, tá. Se o x é maior que o y, esse resultado é um número positivo, então eu posso só cortar, igual a gente fez no exemplo 4. Eu posso só simplificar. Beleza. Mas e se não for? Ah, então peraí que eu tenho uma outra possibilidade. Olha que treta, hein? Então esse negócio vai dar menos raiz de x menos raiz de y, se o x for menor do que y.
não é? Que é esse caso, é o caso 3, é ou não é? Nesse caso, o x, 16, era menor do que o y, 25. O que eu precisei fazer? Multiplicar por menos 1. Se eu multiplicasse por menos 1, que isso aqui estava dando menos 1. Se eu multiplico esse número aqui, então aqui, ó, é como se eu cortasse e multiplicasse por menos 1 esse cara para ter o resultado, porque o resultado é mais 1. Ah, tá, foi isso que eu fiz aqui. Não foi, eu coloquei um menos multiplicando. Então, tá aqui o caso mais geral, que foi o que a Nicole perguntou lá no Lições de Matemática. Eu posso só fazer esse corte aqui? Depende. Se o x for maior do que o y, sim. Se o x for menor do que o y, você tem que adicionar um menos 1 na resposta. Conclusão, colocando esses exemplos aqui. A conclusão é o seguinte: quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Eu posso só pegar e fazer esse corte? Na verdade, não. A raiz quadrada de x ao quadrado, ela vai dar x se o x for maior ou igual a 0. Então, enfim, eu posso só fazer um corte se o número que está aqui é positivo ou nulo. Beleza? Eu posso só cortar. Porque se o número já é positivo, eu não vou estar infringindo a regra de que a raiz quadrada de um número é sempre positiva. Ah, tá. Agora, e se o x for negativo? Tipo o quê? Tipo esse cara. Aí eu tenho que multiplicar esse x, que é o menos 5, por menos 1. Menos 5 vezes menos 1, eu caio no mais 5, que é o cara que está aqui. Ah, beleza. Então isso vai ser menos x se o x for menor do que 0. Menor do que 0. Faz sentido ou não? Ah, tá. Então se o número é negativo, então eu meio que corto. Só que a raiz quadrada de um número nunca é algo negativo, então eu ponho um menos na frente para ficar positivo. Faz sentido ou não? E isso aqui, olha que legal, Nicole que perguntou, isso, cara, olha que bonito, é a definição do módulo de um número, que surge muito naturalmente quando a gente está fazendo essa discussão aqui que a gente está fazendo. É ou não? Então isso aqui é exatamente o módulo de x. Isso aqui é o módulo de x. O módulo de x é x se o x é positivo, ou ele é menos x se o x é negativo. Então você vê que a função modular, ela surge de um jeito muito natural nesse contexto de extrair raízes quadradas. Então vou destacar aqui, esse aqui é o módulo de x. Como eu disse, está aqui, esse aqui é especial para a Nicole, que fez essa pergunta super interessante, que traz uma discussão muito relevante no nosso 7º episódio desse quadro, tirando dúvidas dos alunos do Lições de Matemática, Lições de Física. Se você é aluno nosso, não deixa de estar sempre perguntando e engajando a nossa comunidade, tirando dúvidas para que a sua dúvida apareça aqui. Se você não quiser conhecer esses cursos, dá uma olhada no link da descrição. Obrigado pela atenção e até a próxima.